Você pode muito bem ser amado por alguém e ser uma pessoa desagradável. Por exemplo, se nós formos observar o caso de Jesus Cristo, ele estava em cima de um monte, ele tinha levado Pedro, Tiago e João. E enquanto Jesus Cristo estava lá em cima, Jesus Cristo se transfigurou. O que quer dizer essa expressão, ele se transfigurar? Ele mostrar o que realmente ele era. Diz a Bíblia aqui nessa passagem que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam claras, resplandeceram, aquele brilho diferente. E os discípulos olharam para Jesus e ficaram estarrecidos, admirados. Eles ficaram ali meio que bobinhos, até que diz a Bíblia que o próprio Elias e Moisés apareceram e falaram com Jesus. E Pedro, ele como não estava entendendo nada, ele chegou em Jesus e falou: Jesus, é bom nós estarmos aqui, deixa a gente fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés, e a gente fica mais um tempinho aqui, porque aqui está bom demais. Quando Jesus Cristo está na casa, irmãos, é bom, é gostoso, né? A gente não tem pressa de sair da casa, a gente não tem pressa de chegar e ir até a bênção apostólica e ir embora, porque Jesus está na casa, e Jesus está aqui, irmãos. Aleluia! Mas o interessante, irmãos, é que Elias representa os profetas do Antigo Testamento. Moisés representa a lei que foi entregue para os judeus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E eles ouviram uma expressão, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Ou então, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o interessante é que o Senhor não falou de Elias, o Senhor não falou de Moisés, mas o Senhor falou de Jesus, apontou e falou assim: este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Se com prazer é ter prazer, com prazer, é 2 palavras emendadas, com prazer. Você se compraz uma pessoa, você se deleita, e Deus estava falando: olha, eu me agrado dele, esse é meu filho, eu tenho prazer nele, porque ele faz a minha vontade. Ele está aqui, ele veio para essa terra, ele se esvaziou de si mesmo para fazer a minha vontade. Eu tenho prazer nele, ele é amado, mas eu também tenho prazer nele. Não basta apenas ser amado por Deus, você tem que fazer com que Deus se deleite em você. Deus tem que olhar para você, irmãos, para seus atos, suas atitudes, suas palavras, e Ele tem que se deleitar em ver você. Ele tem que se deleitar em te ver dormindo, em te ver acordando, em te ver trabalhando, em te ver conversando, em te ver no telefone. Deleitar em tudo que você fizer. O interessante é que essa expressão, este é meu filho amado, em quem me comprazo, aparece pelo menos em 3 vezes, mas eu vou falar pelo menos mais uma vez. Lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus estava saindo do Rio Jordão, porque ele foi batizado por João Batista, e quando ele saiu do Rio Jordão, diz a Bíblia que aqueles que estavam ali ouviram uma voz, e a voz era essa: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer. Alguns pensaram assim: foi um trovão? Outros pensaram assim: que barulho foi esse? Que negócio é esse? Mas foi Deus falando: este é meu filho amado, em quem me compraram. Glória a Deus. Interessante é que Deus ama a todos. Deus nos ama. Eu gostaria que os irmãos aí abrissem suas Bíblias e fossem lendo aí, por favor, à medida que eu fosse pedindo aos irmãos. Os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Depois o outro abre aí Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 5, versículo 8, e por aí vai. À medida que eu for pedindo, os irmãos ficam aí em QAP e vão lendo aí para nós, para que nós possamos explicar melhor as Escrituras. Irmãos, quando nós olhamos para cada um de nós, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Deus ama a todos. Deus não me ama mais do que ama o pastor Paulo, nem ama o pastor Paulo mais do que me ama. Deus não me ama mais do que ama o nosso cooperador irmão Marcos, nem ama ele mais do que a mim. Deus ama a todos por igual. No reino de Deus, no reino espiritual, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus, porque o sangue de Jesus é a moeda que te comprou, mas é a moeda do mundo espiritual que me comprou. Então o mesmo valor que você tem é o valor que eu tenho. Agora escuta uma coisa, escuta. Nós sabemos de uma coisa,
que todos são amados por Deus. Mas será que todos agradam a Deus? Os irmãos conhecem, assim, nos nossos julgamentos limitados. Vocês conhecem alguém que não agrada a Deus? Vocês conhecem algum crente que diz que é crente, mas fuma? Você conhece algum crente que diz que é crente, mas tem 2 mulheres? Você conhece algum crente que diz que é crente, mas ele está fazendo coisas que não agradam a Deus? Então existem pessoas que são amadas por Deus. Os irmãos sabiam que no inferno hoje, no inferno, está cheio de pessoas que Deus ama, Deus amou, mas não agradaram a Deus. E quando nós observamos isso aí, nós achamos que é um absurdo, mas não. Todos nós somos amados por Deus, mas nem todos os filhos agradam seus pais. Existem filhos que os pais investem bastante. Os pais vão lá, aconselham, os pais acordam de madrugada, oram por ele. Mas existem filhos que dão mais prazer ao pai. E geralmente os filhos que dão mais prazer ao seu pai e à sua mãe são os filhos mais próximos do seu pai e da sua mãe. Aleluia! Então, aqueles que são amados por Deus, mas que são agradáveis a Ele, são aqueles que se aproximam dele, mas que agradam a Deus. E nós vamos ver agora e ouvir algumas expressões. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quem achou pode ler. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a prosseguir cada vez mais. O Senhor está escrevendo assim, através de Paulo, para a igreja em Tessalônica, para alguns amados, para a igreja amada do Senhor. Mas dizendo o seguinte, Paulo disse: olha, eu vou falar para vocês, para que vocês venham andar segundo o padrão, segundo a conduta que eu tenho ensinado para vocês, para que vocês possam ser agradáveis a Deus. Irmãos, olha bem, para você ser amado por Deus, tudo que você fizer, se você fizer 1000 obras boas, bonitas, aquelas obras que as pessoas podem tocar trombeta e falar assim: esse aí é o cara, esse aí merece galardão no céu. Você pode fazer 1000 obras ou fazer 10 obras, você é amado por Deus da mesma forma. Então, tudo que você fizer não vai aumentar o amor de Deus por você, e nada de ruim que você fizer vai diminuir o amor de Deus por você. Agora, aquilo que você fizer pode deixar Deus se agradando ou não de você. Os irmãos estão entendendo? Amém. As suas obras podem fazer com que Deus olhe para você e se agrade ou não de você. Se você andar na luz, como Ele na luz está, você vai estar agradando a Deus. Mas se você andar nas trevas, fazendo obras das trevas, fazendo aquilo que não agrada a Deus, você vai ser amado por Ele, mas você infelizmente não vai estar agradando a Deus. E geralmente aqueles que não agradam a Deus são aqueles que infelizmente tomam um rumo diferente, aqueles que acabam afastando de Deus. A exemplo disso nós vimos lá em Lucas capítulo 15, os 2 filhos eram amados pelo pai. Alguém pode pensar assim: mas se aquele pai amasse o filho mais novo, não tinha repartido bem com ele, ele dividiu a herança e entregou, o filho desperdiçou tudo. Não, mas foi porque o pai amava ele, que o filho pegou sua herança, saiu de casa, gastou tudo de forma indissoluta, sem pensar em nada, sem pensar em prejuízo, gastou com prostituta, com pessoas que não tinham compromisso com Deus, não tinham compromisso com a família, e lá ele gastou e voltou pobre. E quando ele voltou pobre, sem herança, o pai foi e recebeu ele, gostoso, abraçando, não esperou nem um ano banhado, porque o pai ama. E aquele outro filho que estava lá, nem tinha saído, mas era um filho desviado, um filho que criticava o pai, porque tinha recebido o filho mais novo, que tinha gastado tudo, mas era um filho que não se aproximava do pai. E o que tinha gastado tudo, ele foi, gastou tudo, desperdiçou tudo, mas voltou para nunca mais sair de perto do pai. E agradou o pai, porque ficou pertinho do pai. Recebe-me, pai, pelo menos como um dos seus jornaleiros. Eu quero ficar aqui, me recebe como escravo, como trabalhador. Eu quero ficar pertinho de ti. Mas o outro lá que tinha tudo, estava lá, eu estou aqui, mas o Senhor nunca repartiu comigo um cabrito, nunca matou para eu fazer um churrasco com meus amigos. E o pai foi falando: meu filho, tudo que eu tenho é teu.
tudo que eu tenho, porque você está reclamando, mas esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, estava morto, mas agora está vivo, porque está com a gente, vamos nos alegrar. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos agindo de tal forma que achamos que nós podemos comprar o amor de Deus. Não, você não tem que comprar o amor de Deus, mas tua obrigação, como aquele que foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo, é andar nas boas obras, é praticar as boas obras, é andar nesse padrão. E o padrão quem dita não é o pastor Nilson, quem dita não é o pastor Sival, nem o pastor Wilson, são as santas escrituras. Viver em santidade de vida, viver de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado na tua forma de falar, de andar, de agir, de negociar, na sua forma de relacionar com tudo e com todos. Alguém achou, por favor? No livro de Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, mas que são chamados para serem o quê? Santos. Então, irmãos, nem todos os que são amados por Deus, que estão na igreja, querem ser santos. Aí Paulo falou, vocês são amados, mas foram chamados para serem santos. Então vivem em santidade. Que negócio é esse? São amados e aí quer abusar do amor de Deus? Não, vocês são amados, mas se não forem santos, podem ir de cabeça para baixo do inferno. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3, versículo 16 fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus amou o mundo. Olha, irmãos, parece que vai afunilando, é como se fosse, não tem lá no aula de matemática, quem lembra lá, né? Aritmética, né? Geometria, aí a professora fazia um círculo, né? Aquele círculo bem grandão. Aí no círculo grandão, aí ela falava assim, isso aqui é um todo. Aí nesse todo aqui é como se fosse o planeta Terra. Mas existe um outro círculo, aí ela faz um outro círculo circular. Aí aquele círculo pega parte do círculo do todo. Mas existe um outro círculo aqui, que diz o seguinte, todo aquele que nele crê, que está, eu tinha que ter um quadro aqui, né? Aí existe uma interseção entre um círculo e o outro. A interseção é qual? A interseção é o que está em um círculo e está no outro também. Aí aquele que é amado, mas aquele que agrada está na interseção, porque ele ama, mas ele agrada a Deus. Aí lá está dito assim, ó, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vem cá, Deus amou o mundo, mas é todo mundo que vai ser salvo? É todo aquele que crê. Aí só vai afunilando, porque pelas escrituras a gente vai percebendo que aqueles que amam a Deus, que querem agradar a Deus, vivem em santidade, vivem de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado através de suas vidas, vivem de tal forma como filhos da luz, não como filhos das trevas. E por aí em diante nós vamos continuar nesse estudo. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz lá que nós fomos amados por Deus quando nós éramos ainda pecadores. Então, irmãos, olha, não adianta, todos os pecadores são amados por Deus e todos devem aceitar e descobrir isso aí. Por isso que nós pregamos, irmãos, para todo mundo. A gente não sabe quem vai ser salvo mesmo, né? A gente fala, Jesus ama vocês, é mentira? Não, é verdade. Mas vem cá, são todos que serão salvos? Não, somente aquele que nele crê. Irmãos, olha bem, o amor a Deus oferece uma salvação para todos, mas não define a salvação. O amor de Deus oferece a salvação para todos, mas não define a salvação de ninguém. Os irmãos leem para nós aí, os irmãos vão acompanhando. João, capítulo 3, 16 não precisa, mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 a 13. E outra pessoa, por favor, lê em Deuteronômio capítulo 4, versículos 37 ao 40. Colossenses capítulo 1 e 9, vão abrindo aí. E 1 Tessalonicenses 2 e 4. Quem achou 1 Coríntios capítulo 10, 7 ao 13? Pode ler, por favor. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles,
Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Para nós entendermos melhor, Deuteronômio capítulo 4, versículo 37 ao 40. Quem achou ele para nós? Isso. E portanto amou os pais e escolheu a sua descendência depois deles, tirou o Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro lado, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Irmãos, olha bem, Moisés, sendo usado por Deus, chega para aquela geração e falou assim: olha, Deus amou vocês, Deus amou vossos pais, Deus amou vocês como um povo consagrado, uma nação santa, irrepreensível. Deus separou vocês e tirou vocês lá do Egito. Deus tirou vocês de lá, mas tem uma coisa: vocês têm que guardar todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos. Por quê? Vocês acham que Deus tirou vocês lá do Egito, lá do mundo, para continuarem como o Egito? Vivendo como cidadão do Egito? Não, tem que mudar de pensamentos, tem que mudar de ações, tem que mudar da forma de vocês tratarem os seus pais, a forma de tratar a esposa, a forma de tratar o esposo, a forma de tratar, quando a gente vê, irmãos, até os animais. A forma de tratar o vizinho, a forma de tratar os inimigos, a forma de tratar a si mesmo, a forma até mesmo de se vestir. Porque vocês foram chamados para agradar a Deus. E quando a gente vê os versículos que o pastor Joel leu, ele fala bem assim: olha, todos saíram do Egito. Mas escuta, todos entraram na terra prometida? Daquela geração, os irmãos sabem, né? Quantos entraram na terra prometida? Os irmãos se lembram? 2. Eita, velho. Deus amou todos, irmãos. E por que não todos entraram na terra prometida? Não agradaram a Deus. Aleluia! Não agradaram a Deus. Aí tem gente, irmãos, que fala: meu corpo é minhas regras, minha casa é minhas regras, minha vida é minhas regras. Tuas regras vão te levar para o inferno, de cabeça para baixo. Porque você, amado por Deus, vai para o inferno se não agradar aquele que te chamou para as boas obras. Igreja tem doutrina. Quem é filho de Deus aceita as correções do Pai, porque você não é bastardo, você é filho. E como filho você é corrigido, como filho você é cobrado, como filho, quando você erra, você leva puxão de orelha. Como filho, você acha que anda do jeito que você quer? Negativo. Você não pode andar do jeito que você quer. Você não é dono do teu nariz. Tu não é dono nem de um milímetro do teu corpo. Tu não é dono de nem um ano da tua vida. Tu não é dono de nada. Tudo vem de Deus. É Ele que dá. Se Deus quiser tirar a nossa vida agora, Ele tira. Irmãos, responde só para você. Se você fosse chamado para encontrar com o teu Criador agora, para onde você iria? Ai, Senhor, por Deus, com certeza que não está escrito no livro da vida. Meu Deus do céu, eu sou amadíssimo. Eu sou predileto de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus, repete comigo, Deus não tem filhos prediletos. Mas tem filhos que lhe agradam mais. Aí Ele tem. Aí o Senhor tem. Aleluia! E olha, a Bíblia fala assim, irmãos, que o que aconteceu? Resumindo, muitos daqueles que saíram lá do Egito, todos foram amados. Mas os que não caíram na prostituição, caíram na idolatria. O que não caiu na prostituição nem na idolatria, foi se meter a besta de cair, sabe como?
querendo dividir o poder do povo com ele, Datã, Abiram. Esse Moisés diz que, esse Moisés aí, diz que representa Deus. É só ele que fala, é só ele acha que a gente deve submissão a ele. Nós somos levitas também, nós também mandamos no povo, vamos dividir esse poder aí, ó. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, quase ficaram enterrados ali no deserto e foram quase para o inferno. Aí Deus teve dó, né? Aí Miriam, o que aconteceu? Miriam ficou leprosa por conta disso, se arrependeu, mas ficou uma semana fora do arraial como imunda, leprosa. O próprio Moisés, irmãos, líder. Deus fala assim, olha, primeira vez você foi lá e feriu a rocha. Lembra, Moisés? Sim, senhor. Agora você vai falar com a rocha. O rocha dá água para o povo. Mas não vai bater na rocha, não. Aí o povo buzinando no ouvido de Moisés. Mas Deus, cadê a água? Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Mas moço, e não era só um, não. Imagina, 2 milhões de pessoas no pé de ouvido de Moisés e Arão. Aí eles ficaram nervosos. E Deus falou, fala com a rocha aí, moço, eu vou dar água para você, mas tem que falar comigo. Aí Moisés pegou a vara e pá, feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes. A rocha representa quem? Jesus. Ele foi ferido quantas vezes? Jesus foi ferido uma vez lá na cruz do Calvário, morreu uma vez para nunca mais. Aleluia. A rocha representa Cristo. Aí depois você tem que somente falar a rocha, não precisa ferir a rocha não, que ninguém fere mais ele não. Aleluia. Aí Deus vai e fala para Moisés, porque você não me glorificou, não santificou meu nome diante do povo, você também não entra. Aí Lúcia, por favor, pelo amor de Deus, por favor. Não, aí não se fala mais nesse negócio. Mas eu falo para você, você vai ver toda a terra, em todos os seus limites. Vão ampliar a sua visão. Deus mostrou para ele toda a terra prometida, mas ele não entrou na terra. Se você não agradar a Deus, você não entra no céu. Tá? Você não entra no céu. E é perigoso isso. Lá em Romanos capítulo 11, lá diz assim, considerai a bondade, mas considerai também a severidade de Deus. Deus é bom, mas é severo. Ele só prega que Deus é amor e que ele é fogo consumidor. Quer pregar não? É fogo consumidor. Deus ainda mata, viu irmão? Deus ainda joga no inferno. Mateus 10, 28 fala assim que a gente não deve temer ao homem que pode somente matar o corpo e não fazer mais nada, mas temer aquele que além de matar o corpo pode lançar no fogo do inferno. A esse nós devemos temer. E nós temos que fazer esse esforço de agradar a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, a hora já está passando rápido demais. A gente vê, irmãos, que Deus escolheu quem? A Saul como rei de Israel. Foi a escolha do povo, mas Deus permitiu. E quando Deus escolheu Saul, o que aconteceu? Aí, irmãos, o fato de você ser escolhido não quer dizer que você não deve agradar a Deus. Eu sou predileto de Deus, sou obreiro predileto de Deus, Deus não consegue viver sem mim. Coitadinho. Eu sou um líder predileto, eu sou uma pessoa que, se eu faltar, não vai ter nem culto, o conjunto nem canta, não vai ter nem ensaio. A liderança não pode ficar sem mim, porque senão a igreja não vai nem para frente. O departamento para. Ei, o departamento para, a igreja para, se faltar Jesus. Se Jesus Cristo não estiver presente. Mas se o pastor faltar, Deus levanta outro, usa até melhor que o pastor. Se o pastor não quiser, Deus levanta outro até melhor, ou piorzinho um pouquinho, mas a obra vai. Porque sabe o que a gente acha, irmãos? A gente acha que quando Deus escolhe, quem faz é quem Deus escolheu. Mas não é Deus que faz, irmão. É Deus que faz. É Deus. Não precisa ficar tocando trombeta. Pode ser um mais melhorado ou um mais piorado. Se for Deus que está na frente, quem vai fazer é Ele primeiro. Quem vai curar Ele, quem vai batizar com o Espírito Santo, quem vai sarar, quem vai fazer algum milagre, maravilha, vai ser Ele, porque Ele é o dono da obra. Mas a minha obrigação é agradar a Deus. Quantos estão aqui para agradar a Deus? Para agradar a Deus, para honrar Ele. Aleluia. Mas aí, irmãos, Samuel, os irmãos sabem muito
muito bem a história, não vou nem pedir para os irmãos lerem, mas Samuel fala assim: olha, Saul, vai lá, pega os amalequitas, o rei Agag, mata todo mundo, mata até os animais. Aí o que ele fez? Ele ouviu os soldados, ele ouviu os súditos, porque tem muita gente que está fazendo isso, né, irmãos? Tem muita gente que não ouve o pastor, não ouve a palavra, não ouve Deus, mas ouve os amiguinhos imorais da escola. Ouve os conselhos das pessoas que não têm compromisso com Deus. Ao invés de pedir conselho para um homem de Deus, e olha que na igreja também tem homem de Deus que não é de Deus. Você está entendendo? Aí eu vou ali, porque aquele lá tem umas expressões, fala umas palavrinhas que meu professor lá, que não tem compromisso com Deus, fala, e eu gosto do conselho dele. Não, procura um homem de Deus, uma pessoa de oração, para pedir conselho. Né? Aí, irmãos, tem pessoas ouvindo aí rumores, ouvindo pessoas que não são de Deus. E Saul ouviu essas pessoas. Aí, pelo fato dele ter ouvido essas pessoas, aí ele poupou quem não era para poupar. Ele se agradou de quem Deus não se agradou. Ele poupou a vida de quem Deus queria matar. E por aí foi. Aí ele ficou perto de quem Deus não queria que ele ficasse perto. Tem gente ficando perto de quem Deus não gosta. Tem gente poupando quem não é para poupar. Poupando amizades que estão te levando para o matador. Estão te levando para o inferno. Sai de perto desse infeliz. Sai de perto dessa infeliz. Aleluia. Nosso compromisso não é com pessoas que não têm compromisso com Deus, mas com a palavra. A palavra. Aleluia. Julgar segundo a justa justiça. A medida da nossa fé, a medida pela qual nós temos que olhar o mundo está aqui, ó, na palavra de Deus. E a Bíblia fala assim que Samuel chega para Saul e fala assim: olha, você fez conforme Deus mandou você fazer? Ele falou: eu fiz tudinho, igualzinho, desse mesmo jeitinho. Aí Samuel falou: e esse rugido de ovelhas, esse barulho de cordeiro, de ovelhas, de vacas, que negócio é esse? Não, eu vou pensar nos animaizinhos, né? Mais coisa besta. E aquele ali que está com a coroa, não, é o rei Agag. Mas Deus não mandou matar? Foi. Mas Deus não mandou não poupar os animais? Foi, né? Mas é porque, tu sabe, né? A gente guardou uns aí para sacrificar a Deus, para oferecer a Deus, para agradar a Deus, para agradar o teu Deus. Tem gente, irmãos, que acha que não obedecer vai agradar a Deus. Não vai, não, meu irmão. É tanto que o obedecer vale mais do que o sacrifício de vacas, de boi, de ovelhas, vale mais do que tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí Samuel fala assim: olha, quase que Deus ia confirmando o teu reinado, mas você acabou de perder a coroa, meu irmão. Deus já levantou outro que é melhor do que você, viu? Deus já levantou, ó, porque já sabia que você ia errar mesmo, mas só foi um teste, viu? Acabou o teu reinado, está enterrado. Tem gente enterrando o ministério, enterrando a sua própria família, enterrando a sua vida, enterrando a sua salvação, enterrando os seus talentos. Sabe por quê? Deixou de agradar a Deus para ouvir esposa, para ouvir filho, para ouvir patrão, para ouvir pessoas que não têm compromisso com Ele. E você pode agradar a todo mundo, mas se não agradar a Deus, acabou a sua vida. Lê, por favor, irmão, João capítulo 8, versículo 29. Vamos apressar. Você tem que se esforçar para agradar a Deus. Olha o que está escrito, mas de Jesus. Outra pessoa, por favor, lê em 1 Coríntios capítulo 7, 32 a 35. 1 Coríntios capítulo 7, 32 a 35. Daquele que me enviou está comigo. Pai, não me tenho deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia! Irmão, sabe quem falou isso aí? Jesus. Né? O pastor Paulo, as vezes que Jesus falou ali, tem moral. Está tudo em vermelho ali, ó. Tem umas que está tudo em negrito, né? Aí ele fala: isso aqui foi Jesus que falou. Aí já tem um macete. Irmãos, olha bem. Ele falou assim: olha, sabe por que o Pai se agrada de mim? Sabe por quê? Porque eu faço aquilo que lhe agrada. O Pai me ama porque eu faço o que lhe agrada. Até Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, aquilo, o original, não é a cópia. O original, aquele que Isaías fala assim: ó, eis que o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Ele teve que se submeter à vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você acha que não pode se submeter? Não tem que agradar a Deus, não é de ser bonito. Você acha que é o quê? Você acha que comprou uma salvação
sozinho? Não, foi pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Por isso que ele falou assim, assim como eu fiz, vocês têm que fazer também. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 35, lê para nós. Porque eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Irmãos, olha bem. Paulo está fazendo um grande ensinamento. Ele faz um paralelo entre o casamento e entre a igreja e Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 27 em diante fala sobre isso também. E ele fala, é grande esse mistério. Qual mistério? O relacionamento entre Deus e a igreja. É um relacionamento como se fosse um relacionamento de casados. E aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo fala bem assim, aquele que é solteiro cuida das coisas de solteiro, de como vai agradar o Senhor. Quem é solteiro? Quem é solteiro? Só tem uma preocupação. Como é que será que eu posso agradar a Deus hoje? Eu não tenho um cônjuge para... Olha, faz isso primeiro. Você vai orar? Não tem isso. Hoje nós vamos sair não sei para onde. Porque a Bíblia fala assim, que aquele que é casado, ele divide o seu tempo com quem? Com Deus, a esposa de Deus, entendeu? Porque ele oscila entre agradar a Deus e agradar a esposa. Porque o fato de você amar sua esposa não quer dizer que você nunca deve agradá-la. Porque muitos casamentos hoje em dia estão afundando e já acabaram faz tempo porque um não agrada um ao outro, né? Um dos motivos pelos quais os casamentos se acabam é porque aquela benevolênciazinha não é dada. Aí, nós vemos aqui que o próprio Paulo, ele fala assim, olha, vocês, aí também, vocês que são casados, vão agradar a sua esposa, faz algum agrado de vez em quando, né? Faz um cafunézinho, dá uma viajadinha, vai, eu quero trocar uma cerâmica, eu quero fazer isso ou aquilo, vamos fazer, mas no seu devido tempo, mas vai lá e faz, porque senão não dá certo. Aí ele fala assim, você com Deus também, a tua obrigação é agradar a Deus, porque senão o casamento não dá certo. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de casados, somos casados com Deus. A Bíblia fala no 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6, fala assim que aquele que se junta com uma prostituta, faz um corpo com ela, um corpo. Aquele que casa com uma pessoa, eu e a Laína somos um só corpo. Mas aquele que se junta com o Senhor faz um só espírito com ele. Então eu e o Senhor somos um só espírito, porque é uma ligação, é um casamento que se faz. E aí, irmãos, a minha obrigação é agradar a Deus. Se eu não agradar a Deus, eu estou no salvo. Aí de vez em quando você tem que falar tudo que você fazer, por isso que a Bíblia fala, tudo que fizeres por palavras ou por obras, fazer tudo para a glória de Deus. Você vai tomar uma água, você não vai se agradar se eu tomar essa água? Vai tomar um copo cheio. Você vai tomar um vinho cheio de álcool, não vai se agradar se eu tomar esse vinho? Então sempre é uma pergunta, entendeu? Uma pergunta que você faz a Deus. Rapaz, eu estou com vontade de responder aquele meu patrão. Ele vai ouvir tudinho que está por aqui, ó. Ele vai ouvir. É da vontade de Deus? É tudo que você... Pois é, porque tu tem que fazer tudo que lhe agrada. Os irmãos leiam, por favor, aí, em Efésios capítulo 5 e 10. Lá está escrito, buscando o que é agradável ao Senhor. Buscar o crente, não, a tua obrigação, a minha obrigação, a nossa obrigação é buscar o que é agradável ao Senhor. Sabia que tem coisa que não é agradável a mim, mas que é a Deus e eu tenho que fazer? Irmãos, se dependesse de nós, a gente estava nem aqui. Estava em casa, com o pé esticado, fazendo a massagem.
Ele, quando estica o pé lá, aí ela vai, aí faz uma massagem no meu pezão aí. E era problema seu, que comprou um massageador de pé, usa um massageador. Aí de vez em quando ela fica com dó, aí vai lá e faz um terço do pé, e diz que já massageia o pé todinho e já para. Eu falei, oxe, já começou, estava tão bom. Mas de vez em quando ela quer agradar, ela dá uma geral, uma lataria todinha assim, o pezão todinho. Aí é desse jeito que acontece. Irmãos, nós fomos chamados para agradar ao Senhor. Se nós formos olhar, irmãos, nós fomos chamados para agradar ao Senhor, porque não dá tempo de falar, né? As horas já acabaram. Mas os irmãos, só ficar aí, ó. Romanos capítulo 8, versículo 8, depois os irmãos leem Mateus capítulo 5 e 3, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Hebreus capítulo 13, versículo 17, Mateus 5, 17. Como você deve agradar ao Senhor? Ó, filho, ser submisso aos seus pais, obediente, honrar pai e mãe. A Bíblia fala, isso é agradável ao Senhor. A Bíblia fala assim, como maçãs de prata em salvas de ouro, assim são as palavras de ir ao seu tempo. Aleluia! A forma de agradar as pessoas. Suas palavras têm que ser agradável às pessoas. Ah, mas eu falo a verdade como me deve. Se eu tiver certo, vão ter que me engolir. Nem Deus, nem os profetas falam contigo como você deveria ouvir, porque você vai tratar o outro dessa forma. Até Deus, quando usa um profetazinho tem que ser delicado, porque senão você nem ouve o profeta, né? E por que a gente deve ser tão grosso? Irmãos, uma coisa que eu aprendi, a verdade é como se fosse uma joia. A verdade é como se fosse uma joia. Você compra uma joia, pastor Zé Antônio compra uma joia, e aí ao invés de entregar a joia e entregar uma caixinha bonitinha, com lacinho vermelho, toda frescalhada, e desenhado com coração, e com mané, aquela frescurinha toda, e falar, ajoelhar e entregar para a esposa, não te amo. Você vai pegar o diamante grosso, falar, Belza, tá na cabeça dela, olha, seu miserável, tu vai ver. Assim é a verdade. A verdade dita com amor, ela é recebida bem. E na maioria, se a pessoa for sensata, ela vai receber bem. Agora, se você chegar de forma grossa, muitas pessoas são assim, vai visitar um enfermo e fala assim, você deve estar em pecado, você está aí, confessa, e Deus te levanta daí, senão vai morrer. Não, o que é isso? Não é assim que se trata o enfermo. Lê o versículo, leva um óleo lá, chama o presbítero. Eu sou presbítero aqui, a Bíblia fala que se houver cometido um pecado, vão ser perdoados, mas se não, a gente vai ungir e a oração da fé salvará o enfermo. É a forma de relacionar com as pessoas, com o enfermo. A Bíblia fala assim, irmãos, que é agradável ao Senhor cultuar, é agradável ao Senhor oferecer cultos de ações de graça, é agradável ao Senhor decência e ordem. E vamos parar por aqui, né? 9:5. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Mas irmãos, entenderam essa palavra? Quem sabe outra vez a gente continua. Mas tudo que você fizer, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, você tem que agradar a Deus. Você está agradando a Deus? Teu relacionamento com os seus parentes está agradando a Deus? Sua liderança, você como líder, como obreiro, você como uma pessoa que é liderada, está agradando a Deus? Se não tiver, está na hora. Se for preciso, muda pensamentos, ações, palavras, intenções, gestos, atitudes, muda comportamento, muda qualquer coisa. Mas vamos começar a agradar a Deus a partir de hoje. Vamos chamar isso para agradar a Deus.